nossa página Estação da Luz Espírita reproduz na sequência mais um dos programas da Web Rádio Cristo Consolador. Como você já sabe, nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é esse, divulgar a doutrina. Reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Já reproduzimos uma quantidade enorme de entrevistas, palestras, vídeos e etc. E agora estamos reproduzindo os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Na sequência, nós vamos a mais um programa imperdível. Programa Viver no Mundo. Reflexões espíritas sobre temas atuais. Esquecimento do passado. Apresentação de Luísa Santiago, Ana Luzia Maranhão e José Mauro. Transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Aqui na página Estação da Luz Espírita. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Viver no Mundo pela Web Rádio Cristo Consolador. O programa vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e aqueles que vão nos assistir depois também. E que Deus esteja conosco em mais esse programa. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos os nossos amigos. Estão preparados para mais uma noite de estudo da doutrina espírita? Com certeza. Teremos uma noite iluminada. Com certeza. Boa noite, meus queridos amigos. Antônio Porto, Kênia, minha tia linda, Edila. Não esqueçam de acionar o sininho, de dar o like, isso é muito importante para a nossa rádio. Não esqueçam de deixar o like de vocês. E para começar, vamos começar com a nossa oração. Ana, você faz para a gente a oração inicial? Faço sim. Convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos e vamos nos unir à espiritualidade, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que aqui já estão prontos para nos auxiliar, para abrir cada vez mais os nossos corações, para que possamos aprender mais um pouquinho sobre essa doutrina que nos auxilia na nossa caminhada terrestre. Que seja uma noite de caridade e de muito aprendizado a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. Mas será que é realmente necessário esquecer o passado? Quem nunca já fez essa pergunta, né? Por que temos que esquecer o nosso passado quando reencarnamos? Ou seja, por que não lembramos da última ou das últimas encarnações? Não seria mais fácil para reparar os nossos erros, né? Se nós, ao reencarnarmos, lembrássemos de tudo o que fizemos e também o que fizeram conosco? Todo mundo já fez essa pergunta, né? E a espiritualidade, sabiamente, nos responde: e você aguentaria conviver com a sua consciência? Porque a gente já aprontou muito, né, no passado. E também continua nos perguntando: você conseguiria se perdoar e perdoar ao próximo, aquele, né, que nos atingiu, conviver com ele com perdão no coração? Vamos parar e pensar. Se a gente não consegue nem perdoar o próximo com aquilo que ele fez no outro dia com a gente, ontem, na semana passada, que dirá durante encarnações, né? E a gente tem que entender que não há espaço para improvisos nas determinações divinas. Deus é soberanamente sábio, justo, bom, misericordioso.
Tudo tem a sua razão de ser. E nós, na nossa visão limitada ainda, é que nós não conseguimos enxergar a magnitude desse ato de colocar um véu sobre o nosso passado. E eu digo véu porque o esquecimento, ele não é total, né? Como se fosse assim um véu, uma penumbra. A gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe exatamente o quê. Algo lá dentro de nós nos alerta sobre determinado fato, determinado ato, determinada pessoa. É um véu, né? Ele é a nossa memória ele é congelada, mas não 100%. As experiências vividas nas encarnações anteriores, elas ficam arquivadas em nós através do nosso perispírito, no nosso subconsciente. E são elas que vão nos guiar sutilmente através dessas recordações, desses nossos pressentimentos. E para se resignar, né, com esse mecanismo, né, o qual todos nós estamos submetidos, é necessário entender como é que funcionam as leis de Deus, principalmente as leis do progresso, a lei de justiça, amor e caridade, a de causa e consequência e da reencarnação. Isso para sabermos quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós iremos. E por que também iremos para tal lugar e não para outro. Tudo isso é necessário, primeiro, entender as leis do Pai. Por isso que nós estamos aqui, semanalmente, nos reunindo para tentar entender, em outros grupos de estudos, para a gente tentar entender, tentar tirar esse atraso que nós carregamos durante encarnações, né? Que nós nos negamos a entender, a compreender, a viver, né? Com as leis divinas. Quanto mais entendemos essas leis do Pai, mais facilmente nós vamos encontrar respostas para esses questionamentos iniciais. Será que é necessário esquecer o passado? Com certeza. Os nossos ombros ainda não estão fortes o suficiente para aguentar o que essa lembrança nos traria. A reencarnação, ou seja, as vidas sucessivas, né, em mundos materiais, ela é necessária para a nossa autolapidação e para a aquisição de novas experiências, de experiências mais salutares, né, menos nocivas para nós e para os outros. E é nesse processo que acontece o véu, né, do esquecimento do passado. Esse esquecimento, ele é relativo e se dá por força do próprio processo reencarnatório. Se inicia no plano espiritual e continua no plano físico. O espírito reencarnante, ele passa por diversas fases. O preparo espiritual, a aproximação, a ligação fluídica dos futuros pais, né? A redução do perispírito, a ligação com o embrião que acaba de se formar, ligação molécula por molécula, célula por célula, do perispírito ao corpo. E Leon Denis, ele nos diz que quanto às causas morais, né, é necessário esse esquecimento por causa do adiantamento do espírito, porque senão iria nos atravancar, nós iríamos viver na culpa, na consciência pesada, ou no ódio, na raiva do outro, né? Então, se não houvesse esse esquecimento, a nossa evolução talvez seria comprometida, né? Porque os preconceitos de classe social, de etnia, de ideias, né? Toda essa nossa herança mental seria entrave às nossas transformações evolutivas, né? Isso traçados no plano reencarnatório. Então, se nós trouxéssemos aquelas mesmas convicções passadas, né? Esses preconceitos, ou esses maus entendimentos, isso iria nos influenciar no nosso dia a dia e acabar atravancando, atrapalhando o nosso desenvolvimento. A lembrança dessas convicções, né, essas falsas, né, convicções,
ela nos tiraria a oportunidade da renovação. E, em certos casos, a pessoa poderia se sentir humilhada ou com ressentimentos assim negativos, né, em relação a alguém, ou ainda podia também se sentir orgulhosa porque foi uma personalidade importante na outra encarnação, né, e traria esse orgulho, né, essa prosa toda para essa encarnação, que também seria um entrave. Então, todo esse conhecimento, né, se nós não tivéssemos esse esquecimento do passado, né, essa lembrança, se fosse total, isso dificultaria também o nosso livre-arbítrio no nosso dia a dia. E isso traria também muitas perturbações no relacionamento com o outro. O esquecimento, né, ao contrário, ele permite que tudo seja novo. O ambiente familiar, social, as situações, as pessoas, né, com as quais nós convivemos, e favorece novos conhecimentos, novos hábitos, novas amizades, transformar desafetos em afetos. E no Livro dos Espíritos, na questão 392, ela nos diz que, pelo esquecimento do passado, o ser humano ele é mais ele, porque nós ficamos mais autênticos, né? Nós não ficamos remoendo coisas do passado. Tem mais condição de agir livremente nessas novas experiências, fica mais aberto a essas novas experiências, né? Sem essas amarras, né? Como se fossem assim duas bolas de ferro do passado, um em cada pé, em cada tornozelo, e apresentam essas novas condições para um novo recomeço. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Nos levará a entender a sabedoria divina em relação ao tão mal compreendido esquecimento do passado. Zé Mauro? Muito bom, Luzia. E o esquecimento do passado, né, ele proporciona a todos nós um recomeço, né? Está aí a oportunidade de recomeçar a fazer um novo presente, né? Um novo momento, não lembrando do pretérito. É uma nova chance. Até porque a reencarnação nos traz de volta a essa vida encarnada para nos dar uma nova chance, não é isso? Nós temos uma nova chance, evoluir, revermos aquilo que fizemos de errado, enfim. E nós precisamos começar com o espírito limpo desses traumas, dessas lembranças anteriores. Na verdade, esquecido, né? Limpo não, esquecido, porque tudo isso está gravado em nós. O espírito tem isso lá dentro dele. Nós trazemos essa lembrança apenas que adormecida, não está claro para a gente, né? E os espíritas, em sua maioria, o mesmo que não é espírita, muitas vezes escuta alguém comentar: eu discordo dessa história de reencarnação. Eu não acredito na reencarnação porque eu não posso estar aqui apanhando sem saber o porquê. Como disse a Luzia, né? E eu ouvi de um confrade da Comunhão Espírita de Brasília, quando ele foi interpelado uma questão desse tipo, o cidadão ainda perguntou: você gostaria de levar uma surra sem saber por que está apanhando? E aí ele respondeu da seguinte forma: ele perguntou ao cidadão: você preferiria apanhar sem saber o motivo, mas sabendo que merece, ou preferiria apanhar sem merecer? Ora, claro que ninguém gostaria de apanhar sem merecer, né? Injustamente. E eu diria que a questão, o que acontece é que a doutrina espírita, ela nos ensina a lógica da reencarnação, né? E nós sabemos, sim, que se estamos apanhando, como foi usado aqui o termo, sofrendo, né? Existe, na verdade, um motivo. Sabemos que pode ser prova, pode ser expiação, enfim. Se estamos passando por momentos difíceis, uma doença, uma situação financeira complicada, sabemos que estamos passando, como eu disse, por uma prova, por uma expiação,
E a doutrina nos esclarece isso. E sabemos que devemos lutar de cabeça erguida para vencer esse momento com muita fé, sempre com esperança, com fé em Deus. Isso é que é importante. Isso é que nos traz a base do nosso estudo na doutrina. E teremos, assim, vencido, quando passarmos aquela etapa, mais uma etapa das dificuldades da nossa vida para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ou seja, é menos um problema daqui para frente, né? E é dessa forma, pois, que se nós não conseguimos nos corrigir, ou aprender pelo bem, ou pela decisão correta do uso do nosso livre-arbítrio, então vêm as tribulações, vêm esses sofrimentos, os problemas, para que venha o aprendizado, né? Nós sabemos que não há punição na lei de Deus. Existe essa passagem por esses momentos difíceis para aprendizado do nosso espírito. E é melhor que não saibamos esse motivo. Isso poderia prejudicar a nossa luta, essa nossa fé, podia tirar a força de vencermos as dificuldades. Mas nós sabemos que ninguém sofre, então, sem um justo motivo. Porém, se soubéssemos, provavelmente se lembrássemos, né, isso transtornaria muito a nossa vida. Por exemplo, né, alguém está sofrendo e esse sofrimento vem de um filho extremamente transtornado, que não aceita os conceitos dos pais, a educação de responsabilidade. E se esses pais soubessem que esse filho foi alguém que eles desprezaram, alguém que ele abandonou na rua, alguém que ele, como pai, levou ao vício, à bandidagem, sei lá. Imagina como esse pai se sentiria. Ele não teria nem forças para agir mais, ele se sentiria culpado. Olha, a culpa é minha, quanta besteira que eu fiz, e ele entraria em depressão, ao invés de lutar por aquele filho com muito amor, porque ele não se lembra disso, ele se sente mais forte, mais ainda na obrigação de recuperar aquele filho que veio como filho dele nessa vida, né? Imagine se nós soubéssemos, né, lembrássemos que foi cada um de nós, e quando encontrássemos alguém, reconhecesse. Imagine tudo que sabemos hoje na história, por exemplo, alguém que lembrasse que foi um judeu que morreu na câmara de gás, e encontrasse com alguém, de repente olhasse, poxa, é o Hitler. De repente ele estaria ali tentando se recuperar humildemente, tentando o perdão de tudo que fez. E o que sentiria aquela pessoa lembrando disso tudo, né? Seria algo terrível. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados com esse esquecimento para lutar pela vida, ajudar o próximo, sem ter essas lembranças, né? Como nós temos, por exemplo, dentro de casa, às vezes não é dentro de casa, mas na família, né? Um desafeto, alguém que você não consegue se entender, e aí você vai vendo a doutrina falando de amor, caridade, de vencer essas dificuldades, e nós tentamos resolver. Ah, é meu primo, é meu irmão, é meu tio, vamos relevar, vem cá, vamos conversar, vamos melhorar esse nosso relacionamento, né? Se ao invés disso eu soubesse que essa pessoa foi um assassino, que me matou, etc., eu não ia buscar a reconciliação, né? E é importante lembrarmos sempre, como diz a nossa irmã Luzia, nós somos hoje, né, Luzia, a nossa melhor versão. Todas as versões anteriores foram piores do que essa. E muito piores quanto mais lá na frente, correto? Tanto que a espiritualidade, no plano espiritual, quando está preparando a programação da nossa reencarnação, muitas vezes deixa-nos lembrar da última encarnação, da penúltima, 2, 3, até onde eles acharem que eles sabem que é importante para nos mover para frente, né? Mas eles mesmos não deixam nós lembrarmos lá atrás aquele primitivismo todo que nós vivemos, né? Não precisa, não valeria a pena, né? E se eu chegasse aqui e lembrasse, eu andaria com aquele peso no ombro, né?
Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Quanta gente que eu maltratei. E não pode ser assim, né? Então, nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, e Deus nos deu esse maravilhoso que é chamado ouvido temporário, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E graças à bondade divina, nós esquecemos o passado e vamos pronto preparar um futuro. Ana Lu? Realmente este tema, né, ele é bem assim instigante. E ele é muito interessante porque quando nós conversamos com pessoas que são de outras religiões, elas têm muita curiosidade, né? Ah, vocês acreditam em reencarnação, não é isso? Ah, aí já me fizeram essa pergunta. Será que eu tenho como saber o que eu fui em vidas passadas? As pessoas têm essa curiosidade. E aí a gente observa também que muitas pessoas falam, a gente monta uma historinha na cabeça, né? Eu acho que eu fui uma rainha, eu acho que eu fui um príncipe, eu acho que eu fui muito rico, né? Todo mundo acaba montando, como eu estou dizendo, assim, um roteiro do que acha que foi em vidas passadas. E como nós estamos vendo hoje no nosso programa, isso não tem a menor importância. Porque, como foi dito pela Luzia, a nossa melhor versão é hoje. É nós estarmos aqui com toda essa bagagem. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. E progressivo, sim, porque a natureza não dá saltos e não saltaremos na escala espiritual de espíritos imperfeitos a espíritos puros. Então, foi o que a Luzia e o Zé Mauro já falaram. Tem uma lembrança, é uma lembrança relativa, não é uma lembrança plena, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. E se encarnamos, é para aprender coisas novas e corrigir erros passados. Erros passados. Eu, sinceramente, não gostaria de lembrar meus erros passados. Pelo menos não de todos. Porque, provavelmente, isso me faria mal. Isso me traria remorso. Isso poderia me trazer uma carga negativa, vibracional, tão grande que, com certeza, não iria me auxiliar na presente encarnação. Então, eu vou trazer aqui para que fique bem claro, né? E as pessoas não tenham tantas curiosidades, porque a gente observa que algumas pessoas até buscam terapias para poder fazer regressão e descobrirem o que foram e por curiosidade. E a gente não deveria ficar alimentando essa curiosidade, a gente deveria aproveitar todo o instrumento presente que nós temos e fazer o que a gente pode fazer de melhor, é utilizar esses instrumentos da melhor forma possível. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Então, nós temos diversas existências, né? Para trás, nós fomos já, tem várias versões da Ana Luísa. E com certeza essas versões, algumas versões legais, outras versões não tão legais. E aí, fala aqui na questão 166 sobre a reencarnação. E na 166A, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, a prova, né, da vida corporal, ela vai nos trazer diversas experiências que vão contabilizar coisas legais e coisas não tão legais. Só que assim, durante essas existências, nós realizamos boas obras e obras não tão boas. E aí, nós temos aqui uma questão bem interessante que nos é trazida pelo livro
o pensamento de Emanuel Martins Peralva. O pensamento de Emanuel Martins Peralva nos traz aqui o seguinte trecho. No serviço de recordações da espiritualidade, isso é citado no livro Nosso Lar, capítulo 21. Então, na espiritualidade, há um serviço de recordações. E como disse a Luzia, nós somos preparados para nós reencarnarmos. E aí eles vão nos sinalizando o que nós precisamos melhorar, o que nós não precisamos, né? Olha, aqui você já está bem, então vai, utiliza isso na sua reencarnação, potencializa isso, mas isso aqui, ó, você vai precisar trabalhar. Então a nossa reencarnação, ela é planejada com muito cuidado, com muito carinho. Então eles nos dizem, no serviço de recordações na espiritualidade, fichários muito bem elaborados, tudo relacionam a respeito de nossas precedentes existências, com o fabuloso mundo de nossos desacertos e o diminuto acervo de nossos acertos. Então tem um fichariozinho lá, com tudo que nós aprontamos lá atrás. E como eu disse, em pensar que há pessoas que gostariam de saber tudo, de estar aqui, né, no presente, nessa encarnação, eu gostaria de lembrar tudo. Lógico que não seria salutar, porque se fosse salutar, certamente nós estaríamos lembrando. Então, a gente observa aqui nesse trecho que eles dizem fabuloso mundo de nossos desacertos e o diminuto acervo de nossos acertos. Ou seja, nós erramos bastante. E tem alguns acertos, mas assim, não são tantos assim. Então, cada existência, nós vamos estruturando a nossa bagagem. Nós vamos, assim, tentando diminuir os erros e tentando aumentar os acertos. Lembrando que o livro Céu e Inferno, a última parte dele, fala sobre vários testemunhos. Tem lá espíritos sofredores, espíritos felizes. E ali a gente observa muitos espíritos que foram reis, rainhas, porque as pessoas têm, né, uma fixação com rei, rainha. Ninguém pensa assim, eu fui escravo. Eu nunca vi, eu acho que eu fui escravo. Né? As pessoas sempre pensam em algo assim muito luxuoso, pelo menos assim. Todas as pessoas que chegaram para mim falaram, eu acho que eu já tive muito dinheiro, por isso que nessa eu vivo meio apertado. E não necessariamente. Ninguém pensa assim, eu fui um político e eu não fiz lá o meu serviço como eu tinha que fazer para a sociedade. Não, já pensa logo, eu fui muito caridoso, por isso que hoje... Então, a gente precisa observar e, assim, refletir mais, né, e não ficar criando algumas histórias, para que a gente não atrapalhe a nossa presente caminhada. Isso que é importante a gente lembrar. Então, vamos tentar pensar neste presente, esse instrumento sábio, né, providencial que o nosso Criador nos proporciona, que é a reencarnação, e vamos utilizar de uma forma responsável. Eu acho que é isso que a gente precisa para a gente não errar tanto, utilizar o instrumento da reencarnação como uma forma responsável. E não de uma forma irresponsável, achando que na próxima eu vou corrigir, se eu não corrigir nessa, não tem problema, eu deixo para uma próxima, vai ficar tudo bem. Que a gente possa ter maior discernimento no momento de nós tomarmos decisões, no momento de nós refletirmos, de lermos alguma coisa, né? Que a gente use bem o presente instrumento para a gente não enrolar mais, porque como nós vimos, tem o fichário lá, né? No serviço, deixa eu ver aqui, o nome do serviço. Serviço de recordações. Então, que era para lembrar, já está aqui, a gente vai lembrar de vez em quando. Não vamos ficar buscando muitas informações, não, senão vai ficar... Não é isso, Luzia? Até nós não somos sábios nem para querer recordar, né? Porque a gente sempre acha que fomos reis, rainha, Cleópatra, então, e Napoleão, todo mundo já acha que já passou por ali, né? Vários celtos já te intitularam.
Quando, na verdade, se essa é a nossa melhor versão, então, para que mexer, descobrir o que foi no passado, né? Aí Antônio nos diz aqui, já pensaram se não tivéssemos o véu do esquecimento, seria difícil convivermos com os nossos desafetos e, mais ainda, não precisaríamos reencarnar. O que mais precisamos é reencarnar. O que mais precisamos é reencarnar e muito mais, porque apesar, né, de estar no Homo sapiens sapiens, que temos a inteligência, às vezes parece que a gente não usa, né? Que essa inteligência fica meio congelada, né? E a reencarnação, ela é uma prova muito importante para a evolução do espírito. Leon Denis também nos diz que, quanto a essas causas morais, há necessidade desse esquecimento para o próprio adiantamento do espírito. Porque o serzinho, né, que está vindo, né, embora espírito imortal, que passou por diversos, milhares de encarnações, aparece, né, surge, reencarna, como se fosse assim uma página em branco, né? Para receber novos escritos, novos aprendizados, através de novas experiências e uma nova chance de se melhorar, de aprimorar os sentimentos, os hábitos. E Bezerra de Menezes afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao nosso livre-arbítrio, porque permite que nós usemos esse livre-arbítrio com mais liberdade, né? Um livre-arbítrio mais livre, vamos botar assim, segundo, né, as nossas aquisições passadas, que aí sejam influências mais pesadas, né, mais negativas, ou menos pesadas, mais positivas. Então, a reencarnação é um instrumento de evolução para o espírito. E cada uma encarnação é um recomeço. E como recomeçar, lembrando dos erros, né, e as culpas do passado? Como a gente vai? Então, nós iríamos ficar ali preso na culpa, no remorso ou na raiva. Então, como é que a gente ia poder evoluir, seguir adiante, dar um passo adiante, né? Passar uma borracha, transformar desafeto em afeto? Como é que nós iríamos conviver com familiares, aquelas pessoas que nos causaram tanto mal, tanto dano em vidas passadas? Se não tivesse essa oportunidade do esquecimento, a reencarnação não seria uma nova oportunidade ou um novo recomeço. Seria uma continuação da mesma situação, com os mesmos sentimentos envolvidos. Porque uma coisa é o espírito imortal que continua a viver. Desencarnação, encarnação, desencarnação, encarnação. A outra coisa é esse sentimento pesado persistir em nós. Então, é ideal esse véu, porque aí aquele sentimento negativo, ele é adormecido, é encoberto pelo véu, para que nós possamos recomeçar com aquela pessoa, recomeçar uma situação que nós não demos conta na encarnação ou nas encarnações anteriores, nós não conseguimos cumprir aquilo que estava lá no plano reencarnatório. E seria, na verdade, uma continuação dos nossos erros, dos nossos ódios, das nossas mágoas. O sentimento de culpa e os ressentimentos nos impediriam de perdoar a quem também nos atingiu. Então, esse recomeço, né, com esse desafeto, transformando o desafeto em afeto, não aconteceria, não existiria esse recomeço. As pessoas que cometeram crimes continuariam sendo marcadas pela sociedade. Cometeu crime, foi condenado, julgado, preso, cumpriu pena, vai ficar sempre ali, com aquela marca. E, às vezes, foi um espírito que já aprendeu, já sabe que não vai mais, não pode mais errar e não vai mais errar, já aprendeu aquela lição. Então, imagina se nós lembrássemos daquilo tudo. A pessoa se sentiria inferior e o outro também, né? Ah, você me matou naquela outra encarnação, por causa de você eu desencarnei mais cedo. Imagina. Então, Deus, em sua sabedoria imensa, enorme,
e infinita, nos dá a chance de recomeçarmos e vivermos integralmente a experiência presente. Essa existência, senão nós ficaríamos sempre olhando para o retrovisor, sempre olhando para o passado, não teríamos novas experiências com pessoas já conhecidas, mas com o sentimento já transmutado, transformado. E se não foi transformado, transformando, nos dando a possibilidade dessa transformação, mudando a forma de lidar com essas pessoas, sentimentos envolvidos nessas relações. Ou seja, nos dá a chance de evoluirmos, de crescermos nessa marcha evolutiva. A evolução, ela se faz inteiramente de dentro para fora. E ela só pode acontecer se nós realmente renovarmos o nosso sentir, o nosso pensar, expressando novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes, nova forma também de se expressar. E ao desencarnar, o espírito ele volta para o mundo espiritual, vê as falhas que cometeu, né, na vida pregressa e como poderia ter evitado essas faltas. Então, ele reconhece a situação, né, que é justa, né, e com isso busca novas provas semelhantes àquelas, um recomeço, sabendo que não soube aproveitar aquela primeira oportunidade, mas implora a Deus um novo recomeço, uma nova oportunidade. E aquelas, né, que são consideradas ideais para o seu adiantamento, são concedidas. Então, pede aos espíritos superiores que ajudem nessa nova encarnação. E esse pedido, ele é aceito, porque quando nós encarnamos, além do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, tem uma legião de benfeitores, né, de trabalhadores do Cristo, trabalhadores do Pai, que ficam ali nos auxiliando, né, nos orientando, nos protegendo, nos guiando também. Cada nova existência é um ponto de partida, né, para o espírito, uma nova oportunidade de se melhorar. As más tendências vão indicar, né, o que devemos corrigir em nós mesmos. Se a gente parar assim, no escurinho, ali, escondidinho, e olhar para dentro, a gente sabe o que a gente tem que lapidar. A gente sabe quais são aquelas mazelas que ainda carregamos, né, arrastamos pelas encarnações. E nessas experiências, nós vamos desenvolvendo a nossa moral, mas também vamos desenvolvendo a inteligência e vamos desenvolvendo o discernir entre o mal e o bem e as consequências que trazem agir no mal ou agir no bem. Em resumo, pouco importa sabermos o que fomos antes, né? Devemos aproveitar o agora para nos melhorarmos. E lembremos que o nosso sofrimento de hoje é consequência dos nossos atos desajustados do passado. É a lei de causa e consequência que se faz presente em nossas vidas. Então, não há necessidade alguma de ficarmos ansiosos por lembranças que podem prejudicar o nosso progresso. Os benfeitores espirituais estão sempre ali, sempre tomarão as providências devidas para o nosso aproveitamento, para o nosso melhor aproveitamento. Então, confiemos em Deus, tenhamos a mente e o coração abertos para que possamos receber essas orientações, essas bênçãos vindas do Pai, diretamente através dos seus trabalhadores. Oremos para termos a sabedoria de optar pelo melhor caminho de acordo com as leis divinas. A oração dominical, o Pai Nosso, tem a parte que diz: perdoai-nos assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Nós pedimos ao Pai que nos perdoe as faltas, assim como, né? Ou seja, nós nos propomos a perdoar também quem falhe, né, conosco. Quem está falhando ali conosco, nós nos propomos a perdoar. E na mesma proporção que nós exercemos o perdão,
é que nós vamos receber o perdão. Se já temos a dificuldade de perdoar o outro pelas faltas cometidas nessa encarnação, imagina se nós fôssemos lembrar de tudo que aquela criaturinha fez na última ou nas últimas encarnações. Então, sejamos sábios e agradeçamos ao Pai o véu do esquecimento. Zé Mauro. Pois é, eu vou agora ilustrar aqui muito do que a gente já falou e dar continuidade, inclusive, a esse finalzinho da citação da Luzia sobre o perdão. E eu vou usar um trecho do livro Missionários da Luz, um livro muito bom, que eu recomendo a todos os espíritas lerem, e aqueles que estão iniciando ou estão querendo conhecer a doutrina, sugiro que leiam antes o Livro dos Espíritos, o primeiro do André Luiz, o Nosso Lar. Missionários da Luz já exige um pouco do conhecimento da doutrina para o melhor entendimento, mas é um livro maravilhoso. É ditado por André Luiz e escrito pela psicografia do Chico Xavier. E nesse trecho, ele nos conta um romance que houve numa época com 3 personagens: Segismundo, Adelino e Raquel. Raquel e Adelino, numa vida passada, eram casados. Segismundo estava encarnado nessa mesma vida, gostava de Raquel, e o que ele fez? Ele atravessou o caminho daquele casal, promoveu o adultério e assassinou Adelino. Terrível, né? Uma situação muito complicada. E André Luiz nos conta que, quando ele estava com uma das equipes de instrutores espirituais que o acompanhavam, eles foram procurados por Segismundo no plano espiritual. Segismundo estava, então, desencarnado. E Raquel e Adelino já estavam reencarnados em uma outra vida e, novamente, encontravam-se casados. E Segismundo chega para André Luiz, para o grupo de instrutores, e diz: olha, eu quero pedir perdão, eu já me arrependi, eu quero pedir perdão a Adelino pelo ato que eu cometi e peço a ajuda de vocês. E vejam só por que ele foi pedir essa ajuda, né? Raquel e Adelino, casados, né? Quando eles dormiam, durante o sono, nós sabemos que nós temos a emancipação da alma, né? O espírito fica ligado ao corpo, mas ele viaja no plano espiritual e vai a vários lugares, dependendo do nosso empenho, do nosso estado. E os dois iam em espírito, no plano espiritual, onde Segismundo se encontrava desencarnado. E eles se encontravam, o casal, Raquel e Adelino, em espírito, com o Segismundo em espírito. E o Adelino, quando eles estavam despertos da carne, aqui em vigília na Terra, ele não lembrava de nada, né? Ele não via Segismundo, não lembrava nada que aconteceu devido ao bendito véu do esquecimento do passado que Deus nos permite. Mas lá em cima, desprovido do corpo, né, o espírito liberto, ele via aquele homem que cometeu adultério e que o assassinou. E Segismundo chegava em Adelino e dizia: olha, estou aqui para te pedir perdão, quero que você me perdoe, eu já me arrependi, eu quero reparar esse mal que eu fiz. E Adelino dizia: eu perdoar você, lá em espírito, ele lembrava de tudo, de jeito nenhum. Você roubou minha mulher, me matou, e de jeito jamais eu vou te perdoar. E Segismundo dizia para ele: eu quero que me perdoe e quero reencarnar como teu filho, como filho de vocês, para resgatar esse débito. Mas eles voltavam ao corpo físico, levavam a vida, esqueciam, e assim foi. André Luiz, então, e a equipe, para ajudar Segismundo, né? E o que eles fizeram? Eles provocaram algumas idas de Adelino e Raquel até o plano espiritual. Naturalmente, eles foram preparando os dois, aí tem vários detalhes, e acabaram que, num determinado momento,
o Adelino resolve, a pedido de Raquel, lá no plano espiritual, Adelino, perdoa ele já se arrependeu, vamos deixar isso para lá e a gente fica livre disso. E Adelino, então, aceita e diz a Segismundo, no plano espiritual, eu vou te perdoar pelo amor que eu tenho a Raquel, atendendo o pedido dela. E a espiritualidade, no livro, eles contam que nesse instante que Adelino aceitou perdoar Segismundo, o perispírito dele, que estava sujo, como se fosse um monte de areia impregnado no perispírito, tudo aquilo cai por terra. E ele fica limpo, porque o perdão tem isso. Segismundo já tinha se arrependido. O Adelino é que carregava ainda com ele esse ódio, essa raiva que acabava sujando o perispírito dele próprio. E quando ele finalmente, com o trabalho da equipe, junto com o André Luiz, e a pedido de Raquel, ele perdoa, ele se livra daquilo tudo. E aí, o que acontece? Raquel e Avelino têm um filho, Segismundo nasce, então, como filho deles. Eles o amam, né, porque é filho, e aqui em vida, nenhum deles se lembra disso, nem Segismundo, que cresce com aqueles pais amorosos, Adelino e Raquel, e dessa forma, quando passaram novamente, né, ao plano espiritual, estava tudo resolvido e eles se amando. E aí entendemos o que significa, né, nessa passagem o esquecimento dessa dádiva, é uma dádiva divina, a misericórdia de Deus, né? E temos que tomar muito cuidado, que tem essas terapias de vida passada, e muita gente procura a terapia para saber quem foi, como foi dito aqui, né? Acho que a Ana Lu falou, todo mundo quer saber se foi príncipe, rei. A doutrina recomenda que não se faça esse tipo de terapia buscando saber o que foi. Terapia de vida passada é útil, sim, comandada por psicólogos, psiquiatras, médicos, para tratar, muitas vezes, o trauma de alguma pessoa, mas não para saber o que você foi antes. Porque se Deus quisesse, ou se, quando eles querem, eles nos fazem lembrar alguma coisinha, né? Aquele déjà vu. Mas respeitemos essa dádiva que Deus nos deu. Ana Lu? Tudo perfeitinho que você falou, que vai se encaixar perfeitamente com o que eu vou comentar agora. Mais uma vez, eu vou utilizar aqui como base o livro Pensamento de Emmanuel, que tem um capítulo, para quem tiver a curiosidade, o capítulo 20, que fala esquecimento na carne, exatamente sobre o nosso tema. E a pergunta que inicia esse capítulo diz assim: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta foi: não pode, o homem nem deve saber tudo, nem deve saber tudo. Olha bem como é bem frisado. Vamos lá, me perdi aqui. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. E aí, o Emmanuel faz um comentário muito interessante sobre esse tema, reforçando, nos falando que, encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, como nós estamos vendo hoje aqui, nós somos preparados a esquecermos o que não convém, o que não vai nos auxiliar durante a nossa caminhada.
como nós já vimos, algumas lembranças poderiam trazer remorso, tristeza, e nós não seríamos, como disse o trecho aqui, donos de nós mesmos, nós ficaríamos presos ao que aconteceu. Vamos imaginar que eu soubesse que assim, o meu marido, ele me assassinou numa vida passada. Será que eu teria amor por ele? Certamente que não, né? Certamente em algum momento eu ia falar, poxa, mas ele fez isso comigo em vidas passadas. Sempre viria a lembrança, algo que não seria útil ao meu relacionamento com ele. E aí, o livro ainda nos diz que a nova aparelhagem cerebral organiza em função das necessidades da existência que se inicia, oculta em sua complexa estrutura todas as lembranças do ontem, de modo que somente tênues reminiscências falam hoje do passado. Então, para que ficar buscando algo que não vai nos auxiliar? O que for nos auxiliar será trazido, será vindo como uma lembrança tênue, como o texto diz, será assim, olha, isso aqui me é familiar, nossa, eu já fiz isso, isso aqui é uma coisa tão fácil para mim, ou então algum lugar que a gente às vezes já esteve, e a gente fala assim, eu já estive aqui, nossa, eu tenho muita certeza que, teve uma vez que eu estava em viagem com uma amiga, nós estávamos no Rio Grande do Sul, e nós estávamos, assim, num lugar bem rural mesmo, que é a casa de um amigo nosso, e nós dois estávamos sentados num tronco, e ela falou assim, nossa, esse lugar é muito familiar para mim. É muito, eu tenho certeza que, assim, eu já estive aqui, ou eu morei, já aconteceu. Aí eu falei, você pode estar tendo alguma recordação. Eu falei, mas a recordação é boa ou ruim? Ela falou, não, é uma recordação tranquila. Então, assim, pode ser, né? Nós não temos como afirmar que ela já tenha tido uma passagem nesse lugar. Ela falou que, assim, não foi ruim. O que ela sentiu na hora foi realmente uma coisa, assim, boa, que relaxou. É interessante. Então, foi interessante, mas, assim, ela não precisa ficar presa aqui. Ela falou, que bom que você está trazendo uma recordação boa, né? Imagina assim, eu estou me sentindo muito mal aqui, não foi bom. Às vezes a gente não quer nem ficar, né? Há pessoas que chegam em determinados lugares que falam, eu não estou me sentindo bem aqui. Eu não sei porque, eu não sei explicar, mas esse lugar não está me fazendo bem. Eu estou me sentindo muito triste aqui. Então, pode ser uma dessas reminiscências do passado, né, que esteja ali presente no momento. O livro ainda nos diz que, na reencarnação, nós vamos recomeçar, né, a escrever o grande livro da eternidade. E mais um capítulo de luz ou de sombra. Então, a canetinha está na nossa mão. O que nós vamos fazer? Né? Segundo a vontade, o esforço e os recursos do reencarnante. Quais os recursos que nós temos hoje para escrever no grande livro da eternidade? E aí, eu assinalei aqui. Recurso, a doutrina espírita. A doutrina que vem nos estimulando, que vem nos impulsionando a fazer o bem, a dar o melhor que nós pudermos na presente reencarnação. É um instrumento que nós temos e que às vezes a gente lê o Evangelho, a gente assiste aqui o programa Viver no Mundo, mas a gente dorme e acorda no dia seguinte e esquece tudo. E aí quer lembrar do passado, um passado que às vezes vai tumultuar a nossa caminhada. Como bem disse a Luzia, muitas vezes algo que aconteceu mês passado já deixa a gente desequilibrado, já deixa a gente, né, mal, a gente já começa a ficar deprimido, já começa a ficar, eu não quero mais saber disso. Imagina voltar mais para trás, onde nós não tínhamos ainda tanta sabedoria, nós não tínhamos ainda essa bagagem que nós temos hoje. E aí, o livro ainda nos diz, é o notável romance do aperfeiçoamento que tem o seu curso de novo no cenário da Terra. É o admirável drama da evolução à luz das gambiarras do orbe terrestre. A plena recordação do passado, em seus pequenos detalhes, apresentaria vários inconvenientes para o espírito. Então,
não é conveniente. A plena recordação. E ele nos diz que nós teríamos o cultivo de ideias errôneas e sistemáticas, a exaltação, em certos casos, do orgulho desmedido e avassalador, recordações humilhantes, a provocar desequilíbrios geradores da revolta, manutenção de preconceitos raciais, sociais e religiosos. Imagina se hoje, eu vou me dar como exemplo, que é o melhor, se eu lembrasse que eu persegui cristãos. Será que seria salutar para mim, hoje, que eu sou cristã, eu ter uma recordação de que eu, de repente, estava lá naquele circo romano, incentivando, né, jogando lá os cristãos lá para os leões, vibrando com aquilo? Certamente que não. Certamente isso me traria até uma doença psíquica bem séria. Então, vamos aproveitar e vamos escrever nesse livro da eternidade com todos os recursos que nós temos hoje, que a doutrina nos proporciona. Não é isso, Luzia? Com certeza. Temos que ser mais resignados, né, com a lei do Pai. Se ele colocou o véu do esquecimento, não foi por acaso, que no acaso não existe, né? A doutrina espírita mesmo nos diz. Porque a cada existência é um recomeço através desse véu lançado sobre o nosso passado. E o espírito, ele não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele esquece somente a maneira pela qual adquiriu aquela experiência. Mas o aprendizado fica guardado no espírito. E também nós somos colocados ao lado dos nossos desafetos, dos nossos afetos, né, para que nos deem a força necessária para passarmos pelas provas desse caminho. E pelos desafetos, e aos desafetos, para que possamos transformá-los em afetos. Como a Ana Lu bem disse, imagina se nós lembrássemos que aquela pessoa nos fez tanto mal ou fez mal a uma pessoa próxima, muito querida da gente. Será que nós iríamos conseguir reconciliarmos com ela, nos reconciliarmos com ela? A gente não consegue fazer isso com as pessoas que fizeram agora, nessa encarnação. Nós não somos suficientemente fortes para lembrarmos de tudo do passado e conseguirmos completar o nosso plano reencarnatório. Nós não estamos ainda preparados para isso. Ainda somos crianças espirituais. Então, sejamos gratos pelo véu do esquecimento do passado. Zé Mauro. É isso aí. E nós temos que aproveitar essa vida, porque lembrar do passado ao invés de pensar no futuro. Parece uma frase muito simples, né? Mas se a gente pensar, porque até lembrei agora aqui de uma frase que eu já falei em outro programa, se o passado te telefonar, não atenda o telefone, ele não tem nada de novo para te contar. E é verdade, né? Agora, o que significa pensar no futuro? O que estamos fazendo aqui, nesse momento, a cada passo que damos, estamos, na verdade, preparando o nosso futuro. Então, ao invés de ficarmos... O passado já foi, está em nós, como já falamos aqui, está gravado em nosso espírito, no nosso perispírito, e nós vamos levar ele e vamos ir evoluindo. E o futuro nós estamos fazendo agora. Então, em vez de se preocupar com o passado, vamos pensar no que estamos fazendo para montar o nosso futuro. No livro Vinha de Luz, capítulo 64, intitulado Fermento Velho, ele se baseia, o texto se desenvolve em cima de uma afirmação de Paulo, que diz, está em 1 Coríntios 5 e 7. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Ou seja, quem lembra da parábola do fermento, o fermento ia na massa para a massa crescer, né? E servir o pão, a massa seria o nosso espírito, o fermento o nosso aprendizado, e Paulo nos diz, livrai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, deixa o passado para lá e seja uma massa nova. Vamos em frente, encarar o futuro. Luzia.
Bom, eu gostaria de encerrar trazendo uma prece realizada pelo Alexandre, do livro Missionários da Luz, Psicografia de Chico Xavier, por André Luiz. Eu acho que essa prece, ela resume bem tudo que nós conversamos hoje. Ela nos diz o seguinte: fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que mais deste para a renovação permanente até a vitória final. Que todos nós possamos deixar o passado lá, passou, e que a gente possa investir no futuro, num futuro mais feliz. Sábias palavras, né, Ana Lu? Que possamos investir num futuro mais feliz. Usemos a nossa sabedoria, né? A nossa inteligência com sabedoria, né? Que nem sempre a gente usa. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Antônio Porto, nosso Ei, sócio Antônio. de carteirinha. Nosso grande amigo, que está sempre aqui nos auxiliando. Kênia, minha suplente querida. Minha tia linda, Edila. Marta Maria. Maria Tereza. Boa noite, amigos. Eliana, minha querida amiga. Marcos Rodrigues, amigo querido também. Luciano. Ah, Luciano. Esse eu conheço. Oi, amor. Rosane também, nossa querida amiga. E fora os amigos que estão nos assistindo, mas não conseguem deixar aqui a mensagem ou vão nos assistir no horário alternativo. Gratidão a todos, porque esse programa só existe por causa de vocês. Ô, Luzia, o Antônio Porto fez um comentário interessante. Se a gente ficasse lembrando do passado, não precisava reencarnar, né? É verdade. É verdade, é verdade. Antônio sempre com comentários bem pertinentes. Ana, quer falar mais alguma coisa? Não, somente agradecer a todos pela participação. E lembrem-se, vamos usar os recursos que nós temos, né? Essa doutrina maravilhosa, que só nos alimenta para nós termos coragem e ânimo de seguirmos em frente. Então, verdade. Amigos, não esqueçam, terça-feira, 19 horas, programa Viver no Mundo, na Web Rádio Cristo Consolador. E vamos encerrar sempre com uma prece de agradecimento, porque temos muito que agradecer ao Pai. Zé Mauro, o que você faz para a gente? Claro. Então, irmãos, vamos nesse momento nos concentrar, levar o nosso pensamento a Deus, ao plano espiritual de luz, e dando graças a Deus e ao Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudo tão maravilhoso. Depois de ouvir a prece que a nossa irmã leu aqui, no finalzinho das suas palavras, nós queríamos te agradecer, Pai, e pedir que tenhamos entendido, que possamos compreender quão maravilhoso Tu és, a Tua bondade e Teu amor, e que esse amor nos encha, mas nos torne tão cheios desse amor que possamos sair daqui hoje, ter uma semana maravilhosa, distribuindo esse amor por onde for. Com conhecidos, desconhecidos, até porque entendemos hoje que nunca sabemos quem é aquele outro que está diante de nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado a toda a espiritualidade de luz e aos nossos espíritos trabalhadores, Kardec, todos esses que montaram essa doutrina maravilhosa e esses livros pós-doutrina que nos trazem tanto conhecimento. Te damos graças, ó Pai, por tudo isso. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.
Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Até a próxima terça-feira, às 19 horas, no mais um programa Viver no Mundo. Não esqueçam de acionar o sininho para serem avisados da programação da rádio e deixar o like. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos vocês que participaram. Muito obrigado e até a próxima terça. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. E boa noite a todos os nossos amigos. Um abraço fraterno em todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.